Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 25 de abril de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Lugares de Expiação. E Emmanuel nos diz: múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus de várias legendas religiosas da antiguidade, a região do sofrimento, para lá do sepulcro, dividia-se em dezenas de seções, nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes das serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditava-se que os condenados, após o decesso, atravessavam privações e torturas até caírem exaustos numa espécie de segunda morte, com o suposto aniquilamento do próprio ser. Egípcios possuíam aparatosos regimes de corrigida para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados a penas aflitivas sob as vistas de Anubis. A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis além-túmulo, onde os maus eram atormentados por agonias cruéis. E, seguindo por vasta escala de concepções, a teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos e ainda os que são até hoje perfilhados pelos diversos departamentos da atividade cristã. Não ignoras que os sistemas de castigo mentalizados para depois da morte obedecem às idiosincrasias de cada povo, apresentando por isso variedades multiformes. E sabemos igualmente, em doutrina espírita, que existem outros infernos exteriores a cercar-nos na terra, entre os próprios espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância em que se debatem as inteligências sequiosas de luz, o inferno das necessidades primárias absolutamente desatendidas, o inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocínio, crime de facilitar a prostituição, o inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas, todos eles gerando os suplícios das sombras e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da internet, da rádio, da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos verificar as questões 1012 a 1019. Elas estão na parte 4ª das Esperanças e Consolações, no capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros. E o item é Paraíso, Inferno e Purgatório. Bom, então, a questão 1012
tem a seguinte formulação: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? E eles responderam: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou desgraça. Não tem um lugar circunscrito na espiritualidade para uma coisa ou outra. Vai depender do teu estágio evolutivo, vai depender do teu equilíbrio. Então, cada um vai viver o seu céu, o seu inferno, de acordo com as condições que tenha. E quanto aos encarnados, vai depender também do mundo onde ele habita. Se ele for um espírito superior, ele vai estar bem, vai estar num planeta onde as condições climáticas sejam mais amenas, onde ele não tenha que sofrer, onde ele não tenha que expiar, diferente do nosso, que ainda é um planeta de provas e expiações. Bom, em todas as civilizações, em todas as épocas, sempre existiu essa ideia latente de um Criador, de que existe um lugar que a gente vai depois que a gente morre. E esse lugar ele pode ser um lugar bom ou um lugar ruim, e bom ou ruim vai depender muito daquela cultura, daquela civilização. Os nórdicos, os vikings, para eles um lugar bom, Valhalla, seria um local onde eles ficariam bebendo, comendo o dia inteiro, e eles lutariam, morreriam, no dia seguinte acordavam no mesmo lugar, comiam, bebiam, aquela festa toda, brigavam, se matavam. Para eles isso seria o paraíso. E claro, outras civilizações, os gregos, babilônicos, egípcios, todos eles tinham suas crenças e acabaram por influenciar as religiões modernas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E todos eles tinham essa ideia de um local onde você iria se você fosse bom ou se você fosse ruim. A obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que foi um escritor que viveu entre 1265 e 1321, teve grande influência na ideia moderna de céu, inferno e purgatório. Dante deu as cores para isso que já se imaginava. Ele confidenciava que tinha sonhos ou visões onde era levado para esses lugares. Primeiramente, ele era guiado pelo poeta romano Virgílio, através do inferno e do purgatório, e depois do paraíso pela mão de sua amada Beatriz. Então, nós sabemos, com o que estudamos, que na realidade Dante era um médium sonambúlico. Ele tinha essa facilidade de desdobramento, e quando ele estava desdobrado, espíritos o levavam para passear no plano espiritual. Então, com certeza, ele visitou o umbral, e ele visitou diversas regiões do umbral daquela época, onde existiam espíritos atormentados e onde existiam espíritos mais adiantados, mais equilibrados. Bom, e uma continuação da questão 1012. De acordo então com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens os imaginam? Eles respondem: são simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e inditosos,
Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então não existe um local circunscrito. Isso aí só é uma questão alegórica, só na imaginação. Os espíritos eles se reúnem por afinidade, por simpatia, e é ali que eles vão se reunir após o desencarne. Seriam regiões umbralinas, regiões onde espíritos desequilibrados se reúnem, ou regiões já mais equilibradas, já mais purificadas, onde esses espíritos ali permanecem também por simpatia, por afinidade. A mãe do André Luiz, quando o André Luiz estava no umbral, ela era de uma região mais elevada, ia visitá-lo no umbral, às vezes acompanhado do Clarence, e o André Luiz estava lá naquela fase de desequilíbrio, nem percebia, mas a mãezinha dele estava ali, ao seu lado, ajudando, amparando, só que ele estava tão desequilibrado ainda que ele não percebia a presença da mãe. Depois que ele foi recolhido a nosso lar, ele visitava a mãe, mas visitava através do sono, do sonho, um desdobramento que acontecia porque a mãe ela estava numa região espiritual mais elevada do que o André Luiz. Então os espíritos eles vão se reunir no plano espiritual por sintonia, por simpatia, por afinidade. Não existe um local circunscrito, geograficamente, é aqui que vai ser a não sei quantos quilômetros. Não. Eles se reúnem no plano espiritual, onde quer que seja, em grupos, por afinidade, por simpatia. Questão seguinte, a 1013. Que se deve entender por purgatório? O que seria purgatório? E eles respondem: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, purgatório seria um local onde você está purgando, você está consumindo, você está acabando com algo. Então, o purgatório, nessa visão, seria o próprio plano encarnado. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado. Porém, o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, o nosso purgatório é exatamente aqui. Nós estamos expiando as nossas faltas, estamos expurgando, estamos vivenciando e expulsando de nós aquilo de ruim que ainda trazemos, aquilo de desequilíbrio que ainda existe em nós. Nesse sentido alegórico, o purgatório seria isso. O purgatório também foi uma ideia que passou a tomar volume depois do Dante, com a Divina Comédia, que aí as pessoas começaram realmente a imaginar um local onde você nem era bom, você não era bom o suficiente para entrar no paraíso. Então, tu ficava ali ainda passando por algumas provas, algumas expiações, alguns sofrimentos, até conseguir realmente se purificar para adentrar ao paraíso. É um conceito teológico
né, que ocupa um lugar significativo, especialmente na tradição católica, né? Seria um estado intermediário entre o céu e o inferno, onde as almas das pessoas que morreram em estado de graça, mas ainda não totalmente purificadas, passam por um processo de expiação e purificação. Essa purificação é necessária para que possam alcançar a santidade e a perfeição exigidas para entrar na justiça divina. Bom, questão 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? Como é que espíritos, né, que deram comunicações interpretadas como sérias, ele se referia, né, dizendo que existia sim céu, inferno, purgatório? Como é que é isso, né, se não existe? Por que eles respondiam que existia? Eles responderam: é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que o interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, né, eles falavam, né, de acordo com a linguagem que eles achavam que seria compreendida, para não chocar, né, para as pessoas não se frustrarem. Então, nem tudo pode ser revelado, né, imediatamente, porque aquilo ali causaria, né, de repente, até uma certa desconfiança. Então, dentro daquilo que as pessoas entendiam, né, que já estava um conceito que já estava sedimentado na tradição, na ideia, no que elas poderiam entender, eles usavam esse tipo de linguagem, né? Que é uma questão de ponto de vista. Existe um local, existe um céu, existe um inferno? Alegoricamente existe, alegoricamente, né? Mas a gente sabe que são regiões onde espíritos que estejam num grau de perfeição maior ficam, enquanto que aqueles que ainda não alcançaram ficam mais próximos aqui do nosso purgatório, né, entre aspas, que é o planeta Terra. E um desdobramento uma continuação. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Ele responde: quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras, e sempre ditas em sentido figurado. Se fosse perguntar se o Sr. André Luiz pudesse se comunicar quando estava ainda no umbral, qual a impressão que ele passaria? Como que ele se comunicaria? Ele diria que estava no inferno, ou que pelo menos estaria no purgatório, né, dada a situação que ele estava ali. Depois que ele foi acolhido em nosso lar, né, que ele foi esclarecido, é claro que o testemunho dele seria outro, né? Vai depender, esses testemunhos, vai depender sempre do grau, né, de perfeição, de equilíbrio de um espírito para outro. Questão 1015. Que se deve entender por uma alma a penar?
uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. E ele faz uma alusão à questão 664, que diz o seguinte: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E eles respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora consulta o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, quando fala assim, uma alma penada, uma alma que está a penar, são almas que precisam, que necessitam de ajuda, de socorro. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Eles respondem: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que querem dizer com isso? E aí eles respondem, e tem um comentário depois de Kardec. Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideias de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por essas palavras quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. O mesmo ocorre, isso é comentário de Kardec, com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e lhe descreveu a constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve-se que se renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e ao mesmo tempo mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Então, como foi dito lá na primeira questão, é uma questão interna. Nós trazemos, é uma questão do nosso equilíbrio, cada um traz em si o seu céu, o seu inferno, de acordo com o nosso comportamento,
Nós somos espíritos imortais criados por Deus. Nós fomos criados pelo amor divino. Eu estou no inferno quando eu me distancio desse amor. E eu estou no paraíso quando eu me aproximo desse amor. Amar ao próximo, desejar ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a vós. Enfim, é isso que vai nos aproximar de Deus. Mas nós ainda temos conceitos muito materiais. Então, o céu e o inferno para nós ainda soa muito com materialidade. Eu estou no paraíso quando eu tenho posses, quando eu tenho riqueza. Felicidade para mim ainda é isso, né? Para nós, para todos nós. A saúde física, né? A riqueza, enfim. Isso para nós seria o paraíso. O inferno seria justamente a pobreza, a doença. Então, essas concepções que nós ainda trazemos muito dentro de nós. E, na realidade, nós vamos ser felizes ou infelizes de acordo conforme nós agirmos. É algo íntimo nosso. E o purgatório seria a encarnação em si, onde eu vou expiar aí esses erros. 1018. Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E eles responderam. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso aí está no Evangelho de João 18, 33, 36 e 37. Então Jesus estava se referindo não a um reino físico, né, mas um reino espiritual, onde os espíritos, quanto mais purificados forem, mais em sintonia estarão com Jesus. Este é o reino dele, é o reino do amor dos espíritos purificados. 1019. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Às vezes eu me pergunto sobre isso também, porque parece algo tão, tão, tão distante, que nem aquele desenho do Shrek, né? Um lugar tão, 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 tão distante, que toda hora o burro fica perguntando se já chegou ou não, e nós ficamos ávidos, né, para que chegue logo, né? Ficamos impacientes, né, porque a gente vê tanta coisa, e a gente faz essa pergunta: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E eles responderam: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, quando a gente conseguir banir o orgulho e o egoísmo, vai chegar, né, a paz, né, o bem vai se implantar na Terra, mas esse trabalho é nosso. Eu não posso querer, eu quero ficar no paraíso, eu queria que a Terra fosse um lugar bom, de calmaria, se eu não sou bom, se eu não sou calmo, se eu não sou justo, se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, como que eu vou
Se eu faço parte, né, dessa galera, a gente só vai, na realidade, a gente vai ter que conviver durante isso até quando nós decidirmos, né, nos melhorarmos. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, já tem comunicações, né, tanto por parte do Divaldo quanto do Chico, de que está havendo já a encarnação de espíritos mais adiantados que irão nos auxiliar aí nessa fase de transição. Nós precisamos, né, de bons exemplos. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos mais atrasados. Mesma coisa que aconteceu em Capela. Aqueles espíritos que estavam ali atrapalhando a marcha do progresso, eles foram exilados aqui no planeta Terra. Então é uma questão de sintonia. O nosso planeta, conforme os espíritos aqui encarnados eles vão melhorando, o nosso planeta também, o magnetismo do nosso planeta muda também. Então, esses espíritos que ainda são espíritos mais rebeldes, mais pesados, eles não vão encontrar condições de encarnar. Né? Para encarnar, você precisa ter um útero e você precisa ter um mínimo de afinidade, né? Para que você consiga, para que a sua mãe consiga conceber esse espírito. Se não tiver essa possibilidade, que é, na realidade, uma possibilidade física, né? Eles não vão conseguir nem reencarnar aqui. E, conforme os espíritos nos afiançaram, eles seriam atraídos, né? Parece que existe uma órbita de um determinado planeta que passa por aqui de tantos em tantos 1000 anos, e quando ele passa, ele sai levando. Quando a órbita dele se aproxima, o magnetismo desse planeta vai atraindo esses espíritos, que são atraídos para a psicosfera daquele planeta, e eles vão ter que ali, né, encarnar. Eles só vão encontrar condições de encarnar ali, naquele planeta, né, porque eles estão dentro da faixa vibratória daqueles habitantes que são selvagens, atrasados. Mas, de qualquer forma, eles vão estar ali, assim como os capelinos nos ajudaram, eles também vão, ao mesmo tempo que vão estar espiando aí as suas faltas, eles vão estar ajudando, vão estar colaborando. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Essa mensagem aí foi dada por São Luís. Então é isso, né? Nós estamos aqui na escolinha abençoada, é a nossa escola, nós temos que tratar bem da nossa escola, nós temos que tratar bem dos nossos companheiros de luta, né? Porque, caso contrário, nós vamos ter que viver, né? Vamos ser atraídos aí por essa órbita desse planeta mais atrasado, e vamos ter que deixar aqui, né, os nossos amores, os nossos companheiros que já estejam mais adiantados. Vamos ter que ir lá, né, passar longas experiências para poder então retornar. Então é isso, meus irmãos. Que possamos todos fazer uma reflexão
sobre isso, sobre sintonia, sobre o nosso comportamento, onde será situado o nosso céu, o nosso inferno? Onde está o nosso coração? Está mais próximo de Cristo? Está se afastando de Cristo? Que possamos perseverar, né, um dia após o outro, né, fazendo uma análise do que fizemos, procurando sempre nos melhorar a cada dia. Somos muito imperfeitos ainda trazemos em nós muito egoísmo, muito orgulho, mas nós estamos aqui justamente para isso, né, com as nossas experiências, irmos melhorando. É importante sempre fazermos essa análise. Né? Como é que eu estou me comportando? Será que eu estou mais próximo de Cristo a cada dia ou eu estou me afastando dele cada vez mais? Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.